Síntese Bíblica 5, estudando agora o livro do profeta Joel. Primeiro, qual o propósito do livro do profeta Joel? Anunciar o estado atual de Israel e o seu futuro glorioso. O interessante é que esse propósito é até difícil de identificar o tempo. Vai ter um período, nós vamos ver durante a profecia de Joel, que parece haver uma identificação de uma invasão de alguns povos a Israel, e esses nomes são citados, como se realmente tivesse acontecido. Mas não diz qual a época que Joel profetizou. Então, o que parece assim no livro é que Joel é um profeta atemporal. Ou seja, o propósito dele seria, em qualquer período da história de Israel, eles estariam sendo atacados, tá bom? E ainda vai anunciar que virá um ataque final, o fim contra eles, né? Ok? Então, esse anúncio pode se aplicar a qualquer período da história de Israel. Pode se aplicar ao período dos reis, do reino dividido, quando ele teria profetizado, tá ok? Já que veremos que a data aproximada é 830 a.C. Tá bom? Então, naquele período, a profecia dele se encaixou perfeitamente, até porque era repreensão aos sacerdotes, né? E um anúncio de um juízo final. E em todos os períodos da história você vai encontrar os sacerdotes, né? Infelizmente, sempre errando no ensino da lei de Deus, tá bom? E na prática da vida cristã. Então, por exemplo, os sacerdotes do período do intervalo profético, entre Malaquias e Mateus, eles fizeram algo bom, que foi o trabalho dos macabeus de expulsar os gregos da terra e conseguir manter a pureza. Porém, mesmo assim, eles são muito repreensíveis, afinal, eles cometeram o erro, depois de expulsar os gregos, de não, vamos dizer, entregar o governo para um descendente de Davi, que existia naqueles dias, existia nos dias do Novo Testamento. Não, o que eles fizeram? Eles assumiram o governo, chegaram a se intitular reis, tá ok? Então cometeram esse erro. Nos dias de Jesus nem se fala, então, que os sacerdotes, segundo a história, e nós vemos o resultado na Bíblia, eles eram comparsas, podemos dizer assim, infelizmente, de Herodes. Na verdade, era Herodes que elegia quem seria o sumo sacerdote, tudo por causa também dos macabeus, que eram sacerdotes e se tornaram governadores. Virou uma grande política. Depois da destruição do templo, os sacerdotes perderam importância, e aí já não tem tanta, vamos dizer, aplicação ao período deles, mas teria os rabinos que substituíram os sacerdotes a importância, né, porque infelizmente surgiram até rabinos espíritas, né?